Nessa lição, eu vou me focar um pouco em responder uma pergunta que acho que muitos iniciantes que querem fazer quadrinhos podem ter. Quantos quadros eu incluo numa página? Eu acho que muitos aspirantes a quadrinistas, sejam só roteiristas, mas até desenhistas também, têm essa dúvida na hora de desenvolver sua história no formato de quadrinhos. Eu sei porque no começo era uma das coisas que mais me incomodava, assim, era não ter uma ideia mais precisa do número de quadros que eu poderia colocar ou deveria colocar numa página. Não sabia se eu, quando eu colocava demais, não sabia quando eu colocava de menos. Só ficava sabendo, na verdade, na hora do desenhista desenhar e perceber que não conseguia colocar tanta coisa que eu tinha descrito. No começo eu trabalhava o número de quadros baseado na quantidade de ações que eu precisava para aquela página, ou para a quantidade de diálogo. Isso era um problema porque às vezes eu colocava quadros demais com muita coisa acontecendo e complicava a vida do desenhista. Às vezes eu colocava pouco quadro, mas diálogo demais e destruía o ritmo da história. Uma coisa que eu acho bem importante de ter em mente nesse caso é que a quantidade de quadros na página não depende só de um fator, porque o quadro de uma página é muito versátil. Você pode usar para dividir ações, mas também pode usar para evocar emoções, para trazer simbolismo, para trabalhar com a manipulação de tempo e por aí vai. Eu sei que isso pode parecer que complica ainda mais, mas na prática facilita, porque se você tiver bem claro o que você quer para a página e o que a sua história precisa dessa página, acho que fica mais fácil entender a quantidade de quadros que você vai precisar. No estudo da narrativa, de uma forma geral, não só de quadrinhos, suas cenas têm que estar na história por algum motivo. Se não tiver um bom motivo, pode ser a melhor e mais genial cena do mundo, mas não tem porque estar na história. Lembrando que, numa história em quadrinhos, uma cena pode ser um único quadro ou uma página com vários quadros ou mesmo várias páginas. A gente pode, para simplificar, dizer que uma cena serve para uma dessas três coisas: para fazer o plot seguir adiante, fornecendo informações, trazendo revelações sobre a história, para desenvolver os personagens, ou seja, fazer a gente conhecer eles melhor, ou para a construção de mundo, para a gente se aprofundar no mundo da história e entender como ela funciona. E, é claro, você pode usar uma cena para mais de uma dessas coisas, até para todas elas. Quanto melhor uma cena for, provavelmente mais funções diferentes ela vai ter. E no que isso ajuda com o número de quadros numa página? Pense na função de uma cena em particular dessa história. Vamos supor que seja uma conversa entre duas pessoas que serve para a gente se aprofundar mais nesses personagens. Nesse caso, o foco da sua cena será muito provavelmente os diálogos, possivelmente a expressão facial dos personagens, se eles estão irritados, tristes, felizes, nostálgicos, etc. E daqui a pouco gestual também. Então, nesse caso, sua cena não precisa ter todos os quadros mostrando o fundo da cena, né? Mostrando o cenário. Podemos nos focar nos personagens e no que eles estão falando. Então podemos distribuir esse diálogo em uma página com, sei lá, 6, 7, 8 quadros, se o diálogo não for muito longo por balão. Claro que tudo isso depende. Eu estou dando um exemplo aleatório aqui, né? O que eu quero é que você se foque no seguinte: sendo uma cena que pode mostrar mais closes, só a cabeça ou só os dois personagens, dá para pensar em mais quadros sem se preocupar tanto com o quesito espaço. Como essa página aqui de Pão e Circo, que é uma história curta, focada bastante no diálogo ao invés de ações. Repare que a Luciana Laim, que desenhou a história, foi bastante econômica em um quadro, onde ela colocou apenas a cabeça dos personagens. E essa é uma das coisas que os quadrinhos permitem fazer. Se você visse duas cabeças flutuando num filme enquanto elas conversam, ia ser muito esquisito. Poderia ser a decisão estética do diretor, mas o diretor estaria consciente de que essa não é uma coisa que se vê num filme. Mas no HQ é uma maneira natural de reforçar para o leitor que o que importa ali é o diálogo e as expressões dos personagens. Agora, se o foco da sua cena é ação ou construção de mundo, aí talvez seja melhor ter menos quadros, 3, 4, 5, não mais que isso. Porque você vai querer dar ênfase, né, para a ação ou para o mundo. Então, a tendência é que se coloque menos quadros para que eles sejam maiores e mostrem mais ou deem mais impacto.
Como essa página que vimos na lição anterior da história Contrapartes, onde o Thiago, que é o desenhista, decidiu transformar a luta num único grande quadro. É claro que, mais uma vez, depende. Existem ações que você vai querer mostrar em diversos quadros e aí sua página pode ter bem mais quadros. Aí vai de avaliar o que sua cena precisa. Se o quadro só trabalha com uma ação específica a cada quadro e essas ações não forem muito complexas, tipo apenas caminhar, dar um tiro, enfim, então você não precisa se preocupar em enxugar os quadros, né? Nessa página do terceiro capítulo de Ziri, o Thiago Daniele, que desenhou, optou por criar quadros menores, que a gente chama de quadros de destaque, orbitando ao redor do quadro maior para reforçar que várias coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo. Mas tem um aspecto da narrativa de quadrinhos que eu acho muito especial, que é poder usar o quadro de forma conceitual, ou seja, você pode trabalhar simbolismo, emoções e até insinuar passagem de tempo e reflexão só com o tamanho desses quadros. É por isso que nem sempre uma splash page, como que são aquelas páginas, né, de um único quadro, é usada para sequência de ação. Uma página com um único grande quadro pode te dar uma impressão completamente diferente, de fazer passar um pouco mais de tempo naquela página quadro. Na última lição dessa aula, eu vou falar especificamente sobre o uso de splash pages em quadrinhos. Mas, para simplificar, eu vou dar uma base aqui, né, de número de quadros por página, dependendo do tipo de história. É óbvio que isso não é engessado e vai variar conforme a narrativa e conforme o que você quer fazer, mas funciona como um bom ponto de referência. Use poucos quadros quando você quer dar ênfase para o visual, para a construção de mundo da história, para uma ação impactante, para uma revelação importante. Mas você também pode usar poucos quadros para uma página mais contemplativa, em que não se baseia tanto em ações, mas na reflexão, no sentimento, na atmosfera. Eu costumo usar 5 ou 6 quadros para páginas mais padrão, pelo menos hoje em dia. O que eu quero dizer com isso? São páginas mais comuns de uma cena que pode ter algumas ações, alguns diálogos misturados que não inventam muito nos quadros e na composição. Geralmente sequências que só servem para levar a trama adiante e não tem nada de muito impactante em termos de visual ou de ação. Uma página com 5 quadros pode ter o primeiro quadro maior, estabelecendo o local onde o personagem está, e outros quadros menores seguindo a cena. Mas há uma regra. Nessa página de Sarjeto de Terror Transição, eu não me foquei muito em estabelecer o local, porque e isso é feito na página anterior, né? Então eu me foco em destacar o encontro entre os dois personagens e o clima da história. Se a sua história trabalha com construção de tensão, como um thriller, ou uma história de horror que lida com sequências de momentos mais focados, 7 a 9 quadros podem ser uma boa opção. Se você quer um ritmo mais lento que insinue quase um quadro a quadro, também é uma boa. Uma sequência mais dramática que você queira que o leitor absorva a tristeza do momento, também é uma boa para né, na hora de usar mais quadros. Você também pode trabalhar com mais quadros quando a ideia é que cada quadro se foque num pedaço de um ambiente, por exemplo. E páginas mais intimistas que se foquem mais em personagens, em rostos, em olhares, também podem se beneficiar de mais quadros. Nessa página da história O Dia em que Conheci a Morte, eu quis fazer uma página com vários quadros, mas não muito texto ou descrição de ambiente, para dar um ar mais contemplativo para a história e ajudar na atmosfera, que é o assunto que eu comentei na lição anterior. Se você não tem muita familiaridade com a narrativa de quadrinhos, evite usar mais de 9 quadros numa mesma página. Sim, eu sei que você vai encontrar exemplos, vários exemplos de HQs com 10, 12 quadros até mais. Mas no começo eu evitaria para que sua página não fique poluída ou que o texto acabe prejudicando o conteúdo do quadro pelo tamanho ou espaço. Claro que vai depender da história, da quantidade de diálogos, do efeito que você quer transmitir para os leitores, etc. Mas quanto mais quadros, mais fácil é ter problemas com a organização. Lembrando que essas dicas servem para te ajudar, não para te prender. Você vai ter que avaliar suas páginas, talvez elas necessitem de mais ou menos quadros do que eu recomendei aqui. Essas sugestões são só para ajudar caso você precise de alguma referência. Em vários dos exemplos que mostrei, né, durante esse curso, até agora você vai ver exemplos que não seguem as dicas que eu dei aqui. Mas é porque elas servem apenas para você ter um ponto de partida, caso não saiba por onde começar.
Com o tempo, você vai tendo mais familiaridade com o formato de quadrinhos e entendendo como usar o número de quadros do jeito que você precisa, mesmo que seja mais ou menos o que eu sugeri aqui. Outra coisa que eu preciso falar é que eu me baseei num formato padrão de HQ, mas há formatos e formatos. Por um tempo eu escrevi HQs semanais para um jornal da minha cidade, e como o formato era muito maior do que uma página de revista em quadrinhos, a gente podia se dar o luxo de colocar 15 quadros numa página, não dava nada, às vezes 20. E se a sua história vai sair num formato pequenininho, não vai dar para colocar 8, 9 páginas, mesmo que a história pedisse isso, porque começa a ficar meio complicado em termos de organização, em termos de leitura e assim por diante. Na dúvida, pegue uma HQ que você tem em casa e que seja mais ou menos do mesmo gênero ou estilo de história que você quer fazer e analise as páginas. Veja quantos quadros tem, o que tem em cada quadro, por que uma página tem mais quadros que a outra, por que tem menos, por que tem uma só e assim por diante. Verifique quais têm bastante texto, quais têm pouco, quais têm nenhum, etc. Isso também vai te ajudar a ter uma boa ideia de organização. E aproveitando que na aula passada você organizou a história do leite em páginas, se tudo der certo, como numa história em quadrinhos, o que acha de reavaliar aquele exercício? Você pode verificar, por exemplo, se o número das páginas é adequado e se você mudaria algo no número de páginas da sua organização baseado no que aprendeu nessa lição. Se tiver um pouco de dificuldade com isso, não tem problema. Na próxima lição, nós vamos nos aprofundar mais sobre esse assunto, falando especificamente de como distribuir o conteúdo nos seus quadros e nas suas páginas. Te vejo lá.